Eclesiastes capítulo 10, a partir do verso 12. Nós vamos até o versículo 15 hoje. Nós vamos até o versículo 15. Nós temos visto no capítulo 10 de Eclesiastes, até aqui, até o versículo 11, que a tolice mata. E agora, a partir do versículo 12, o assunto é a tolice envergonha. Tolice envergonha. O tolo só passa vergonha. E é isso que nós veremos a partir do versículo 12 até o versículo 20. Mas hoje nós vamos até o versículo 15. Né? Então, a tolice ela traz vergonha para os seus portadores, bem como para os que estão a eles relacionados. Né? Não só o tolo passa vergonha, mas quem está próximo ao tolo, vendo a tolice dele ou presenciando a tolice dele, também fica com vergonha. Você já viu isso, né? Ai, que vergonha do fulano de tal, porque ele falou aquilo. Ai, que vergonha da fulana, porque ela falou aquilo. Tem isso. E a tolice aqui, que nós veremos nesses versículos, está relacionada à questão das palavras. Eu quero chamar a sua atenção para o fato. Por que a Bíblia dá tanta importância às palavras? Por que a Bíblia põe tanto peso sobre nós, sobre o uso das palavras, o uso correto das palavras? E é isso que nós veremos nesses versículos. Antes, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe. Senhor Deus e Pai, aqui nós nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, que está aberta diante dos nossos olhos. Mas, Senhor, abra os nossos olhos diante da Tua palavra também. Abra o nosso coração. Mostre-nos, ó Deus, a Tua vontade. Leve-nos, ó Deus, a andar de acordo com o Teu querer, a fazer, ó Deus, aquilo que agrada ao Senhor, conforme está revelado em Tua palavra. E aprenderemos aqui hoje, ó Deus, nós precisamos totalmente do Teu Santo Espírito nos instruindo e aplicando em nós e capacitando-nos a cumprir que vamos aprender. Em nome de Jesus nós oramos. Então, o primeiro passo que o homem deve dar rumo à sabedoria que vem de Deus é o reconhecimento de sua miserável condição espiritual. A primeira coisa que você tem que fazer quando você buscar a sabedoria de Deus é admitir que você não tem sabedoria. Que você não é sábio por conta própria. E que o conhecimento que você tem, seja de qualquer assunto que for, não é suficiente para dar a você a vida eterna. A vida eterna você conquista por meio do conhecimento de Deus revelado em sua palavra e por meio da fé. Conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus, andar nos caminhos do Senhor, viver para a glória dele, esse é o percurso que você deve fazer. Mas a primeira coisa que você deve admitir é a sua miserável condição espiritual. Eu sou um pecador totalmente depravado, eu preciso da graça de Deus, eu preciso da iluminação do Espírito Santo me dando entendimento. Por ser pecador, você e eu somos arrogantes a respeito da vontade de Deus. Por ser totalmente depravados por conta do pecado que habita em nós, nós somos incapazes de compreender a vida, a nossa vida, da perspectiva de Deus. Nós compreendemos a nossa vida a partir da nossa perspectiva, a partir do nosso ponto de vista, mas não de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque somos pecadores. Porque somos burros por natureza. Essa é a expressão. Nós somos tolos de nascença. Nossa natureza é tola. E nós precisamos de Deus, nós precisamos da sabedoria de Deus para então compreender as coisas ao nosso redor, compreender a nossa vida e ver como nós devemos viver. Vermos como nós devemos viver. Somente depois que os nossos olhos espirituais são iluminados pelo Espírito Santo, somente depois que o nosso coração é vivificado pela nova vida, pelo poder de Jesus Cristo, transformando-nos em novas criaturas,
Somente depois de tudo isso é então que nós podemos trilhar o caminho da sabedoria, a qual é o temor de Deus. Só posso temer a Deus, eu só posso amar a Deus depois que eu for vivificado espiritualmente. Então, aí eu quero chamar a sua atenção. Você tem uma evidência de que você é salvo ou de que você não é salvo, olhando para isso. Se você teme a Deus, se os seus passos são dados com o desejo de agradar a Deus, se as suas ações, seus pensamentos, palavras, tudo na sua vida giram em torno da vontade de Deus, da palavra dele, então você é salvo em Cristo Jesus. Somente os salvos querem isso. Aqueles que não se importam em quebrar a lei de Deus, aqueles que não se importam em pecar contra Deus, e se pecam também não sentem nenhum arrependimento em seu coração, nenhum remorso em seu coração. Se pecam, não estão nem aí em buscar o perdão de Deus, e se o buscam, o fazem meramente por uma religiosidade, meramente por um dever religioso, mas não porque são piedosos, não porque estão tristes por terem pecado contra Deus. Então, essa pessoa não é convertida, essa pessoa não é salva. Não é salva. Se você é insensível para com o seu pecado, para com os seus pecados, se você não se importa em ter quebrado a lei de Deus, ou mesmo se você ficou um pouco triste, mas, quem não peca, né? Todo mundo peca. Você age assim, você está dando evidências de que você ainda não é salvo. Você está caminhando para a perdição. O coração que conhece a Deus, quanto mais ele conhece a Deus, mais ele desejará viver em santidade. O coração que conhece a palavra de Deus, que conhece a Jesus Cristo, ele vai querer cada vez mais a santidade de Jesus. Porque ele sabe que não há outra forma de agradar a Deus a não ser pela santidade de Jesus. Olhando aqui para o texto, vamos falar um pouco sobre as palavras, sobre o nosso uso das palavras. Continuando o seu estilo de fazer contrastes, né? Salomão agora contrasta as palavras do sábio e as palavras do tolo. Salomão faz muito isso, né? No livro de Eclesiastes, você vê o tempo todo ele fazendo contrastes entre o bem e o mal, entre o ruim e o bom, entre o tolo e o sábio, entre o perverso e o justo, e assim por diante. Agora ele fala sobre as palavras do sábio e as palavras do tolo. Diz o verso 12 ao verso 24, dizem o seguinte: nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. Bem, vamos entender isso aqui. Nas palavras do sábio, ele diz que há favor. A palavra favor, no hebraico, significa, além de favor, significa graça, charme, elegância, aceitação. As palavras do sábio, elas trazem essa aparência, né, de algo aceitável, algo agradável, algo bonito de se ouvir, gostoso de se ouvir. Charmoso, né, vamos dizer assim, como diz aqui o texto, elegante. Palavras polidas, né? Acho que seria o mais comum para nós. Fulano usa palavras polidas, ele é polido no falar. Sábio é assim. Mas aqui foi traduzido por favor. Essa palavra favor, ela mostra que a pessoa que fala com sabedoria, ela conquista boa reputação. A pessoa que fala pelos cotovelos, a pessoa que fala borracha o tempo todo, ninguém dá atenção para essa pessoa. Mas a pessoa que é polida no falar, que sabe usar as palavras no contexto certo, do jeito certo, sabe o que dizer na hora certa, e quando não sabe o que dizer, fica quieto.
essa pessoa ela conquista boa reputação. Mas o ensino que encontramos aqui não é de que, se formos sábios, receberemos algo de alguém, das pessoas. No caso aqui, boa reputação. O objetivo que é exatamente o contrário. Se somos sábios, se formos sábios, nós sempre teremos algo a dar para as pessoas. Ainda que eu vou receber boa reputação, terei boa reputação pelas minhas palavras, porém, se eu sou sábio, eu abençoo as outras pessoas ao meu redor. As minhas palavras comunicam, dão algo bom para as pessoas. Essa é a ideia de Salomão, quando ele diz aqui que nas palavras do sábio há favor. Graça. Aliás, um significado de graça é favor não merecido. Minhas palavras deve haver favor, deve haver bênção. As minhas palavras devem ser para o bem das pessoas. Devo dar algo para as pessoas. Esse é o objetivo aqui de Salomão, quando ele faz essa comparação. Dos lábios daquele que vive na presença de Deus, as pessoas com quem ele convive esperam a sabedoria. Abra sua Bíblia comigo lá em Malaquias, capítulo 2, verso 7. Profeta Malaquias, capítulo 2, verso 7. Ele falando sobre o sacerdote, aquele homem que oficiava diante de Deus pelo povo, aquele homem que representava o povo diante de Deus, o sacerdote. Mas o sacerdote também era alguém de quem o povo esperava receber instrução. Olha o que o texto diz. Malaquias 2, 7. Vamos juntos? Malaquias 2, 7. Vamos todo mundo junto, vamos lá. Tem gente procurando ainda, espera um pouquinho, tenha paciência. Procurando ainda. Boa. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Então, achou Mateus? Volta um pouquinho que você vai achar Malaquias. Juntos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Olha só o que se espera de alguém que anda na presença de Deus. Pessoas têm encontrado isso em você. Você diz que anda na presença de Deus, você diz que é um servo de Deus. As pessoas podem esperar conhecimento, instrução da sua boca. O que as pessoas têm recebido dos seus lábios? O que você tem dado? O sábio não age e nem reage guiado pelas emoções, mas sim pela palavra de Deus, e por isso mesmo transmite graça aos que o ouvem. Porque antes de falar, ele mede, ele pesa as suas palavras. Provérbios 15, 28, vamos lá? Provérbios 15, 28. Vamos juntos? Você que está procurando a Bíblia no celular, tenha paciência, porque com o programa do celular fica mais fácil de achar a referência bíblica, né? Agora, você procurar no papel aqui dá um pouquinho mais de trabalho, então tenha paciência. Vamos lá, Provérbios 15, 28. Quem achou, vamos juntos? O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda a maldade. O coração do justo, ele medita no que ele vai responder. Infelizmente, nós muitas vezes falamos sem pensar, não é mesmo? Até mesmo quando nós dizemos coisas erradas, nós pensamos muito. Só que nós não medimos as consequências do que vamos falar. O sábio aqui, o coração do justo, ele medita, ou seja, ele não só pensa, escolhe as palavras, mas ele pensa, ele medita em quais palavras ele usará
para ter um melhor resultado, para a glória de Deus. Então veja que ele não age pela emoção. Ele não é aquele que bateu, levou. Bateu, tomou. Não. Pensa, ele medita no que ele vai dizer. Há gentileza, existe gentileza e cordialidade nas palavras do sábio. E ele não fica na defensiva, rebatendo as palavras dos outros. Então, se você é uma pessoa que fica sempre na defensiva, escolhendo ali, né, deixa eu ver o que o outro vai dizer. Aí, dependendo do que ele disser, eu vou revidar. Então, você não está sendo sábio. O sábio não age assim. Ele não fica na defensiva. Ele não fica se defendendo. Ele simplesmente fala com o objetivo de transmitir a graça às pessoas. Ele, em vez de ficar na defensiva, quando alguém lhe dirige uma palavra grosseira e maldosa, ele entrega aos cuidados de Deus a situação, enquanto responde com calma. Salomão já mostrou isso para nós, aqui no livro de Eclesiastes, quando ele falou sobre quando você estiver na presença do rei, né, do governador. Ele falou sobre isso lá no capítulo 9. Né? Quando você estiver na presença do governador, tome cuidado com suas palavras. Ele vai voltar nesse assunto mais no final do capítulo aqui, então depois a gente vê isso com mais calma. Por enquanto, só quero chamar a sua atenção. Alguém que responde com base nas emoções não é sábio. Não está sendo sábio. Se você guia o seu coração por suas emoções, por seus sentimentos, você não é sábio. Você não é sábio. O sábio, ele guia o coração dele pela palavra de Deus. Ele obedece, ele faz o que a Bíblia manda ele fazer. Independente dos sentimentos, se as emoções dele estão ali alinhadas com a palavra de Deus. Ele vai obedecer a palavra de Deus. Ele diz para o seu coração: aquieta-te. Fica quieto. Ele diz para as suas emoções: calem-se. Vocês não servem para guiar a minha vida. Preciso de algo racional. Eu preciso da palavra de Deus. Preciso de algo que seja racional, que seja inteligível. Dizem aí fora, ele não pensa com o fígado, ele pensa com o cérebro. Mas nós sabemos muito bem que, inclusive, a nossa mente, o nosso cérebro, também são pecaminosos. Então, nós não devemos agir com o nosso cérebro. Nós devemos agir com o nosso temor a Deus, com os nossos joelhos dobrados na presença do Senhor, obedecendo a palavra dele. Muito diferente é a condição do tolo. Salomão, então, agora contrasta o tolo e diz que o tolo, primeiramente, ele se destrói com suas palavras. Ele diz assim: mas ao tolo, os seus lábios devoram. Parte B do versículo 12, né? Por exemplo, a tradução brasileira traduz assim essa parte do versículo: porém, os lábios do tolo o destruirão. A Revista e a Corrigida e a Almeida século 21 traduzem assim: mas os lábios do tolo o devoram. Imaginando, né? A pessoa se mordendo, né? Se comendo, né? É bem essa a ideia. A nova versão da Almeida, a NAA, ela traduz assim: mas o tolo é destruído pelo que diz. E a NVI: mas os lábios do insensato devoram. A nova versão transformadora: mas o tolo é destruído por aquilo que ele mesmo diz. O peixe morre pela boca. Não é isso que o pessoal diz aí fora? O peixe morre pela boca. O fulano deu um tiro no próprio pé quando disse aquilo. Não é assim que a gente diz? É exatamente isso. O que a Bíblia está dizendo aqui é que as palavras do tolo trazem primeiramente dano a ele próprio. O primeiro a ser prejudicado por suas palavras tolas é o próprio tolo. E depois as pessoas ao redor dele. Se o sábio colhe boa reputação, se o sábio com as suas palavras abençoa e dá favor às outras pessoas, o tolo, ele só faz destruir tudo ao seu redor, começando por ele mesmo.
uma autofagia, né? Ele se devora. Ele come a sua própria carne. Lá no capítulo 4, versículo 5, Salomão disse que o tolo, ele cruza os seus braços na preguiça e come a sua própria carne, come os seus próprios recursos. Agora ele diz que pelas suas palavras tolas, ele se devora. Os próprios lábios dele o destroem. Se você observar bem, é exatamente isso que acontece. Quando as palavras estão na sua boca, estão no seu pensamento, você ainda tem controle sobre elas, se deve ou não soltá-las. Você é senhor delas. Mas no momento em que você solta as palavras, você já não tem controle nenhum mais sobre elas. Aí se prepare. Mesmo quando você diz coisas sensatas, pessoas distorcerão o que você falou. Se já é difícil você falando coisas sensatas, imagine você falando coisas tolas. Você vai destruir a sua própria vida. O tolo não precisa que ninguém o destrua, ele próprio faz isso consigo. Ele não precisa que ninguém dê uma ajuda a ele, ele faz isso por conta própria. O marido grosseiro e rude com a esposa, fazendo dela alvo de suas piadas e críticas, ele pode causar não só mágoa no coração da esposa, mas chega uma hora que a esposa diz: chega, não aguento mais. Acabou o casamento. E geralmente, quando isso acontece, esse cara vai para o fundo do poço. Geralmente. A esposa que vive criticando o seu marido e é amargurada e insubmissa para com o seu marido e não segura sua língua diante das amigas e faz críticas ferinas ao seu esposo, ridiculariza o seu esposo, ela está abrindo uma cova para cair nela mesma. Nós vimos semana passada, né? No versículo 8, quem abre uma cova, nela cairá. Você confia algo a alguém que você não sabe exatamente quem é essa pessoa e você vai conta algo íntimo seu, daqui a pouco a torcida do Corinthians está sabendo. Você foi tolo. Você se destruiu. Você deu um tiro no próprio pé. Você comeu a sua própria carne. No verso 13, Salomão diz que o tolo ele está preso numa espiral descendente. Quem fez autoconfrontação comigo conhece bem essa expressão, espiral descendente. Né? O que é espiral descendente? É quando você comete um pecado, não trata esse pecado biblicamente, esse pecado te leva a outro pecado, e assim por diante. Ele vai a um terceiro, a um quarto, a um quinto pecado, e você vai cada vez mais numa espiral, afundando, chegando a uma situação de total desespero. Observe o que acontece com esse tolo, verso 13. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, burrice, loucura, idiotice. E as últimas, loucura perversa. Não basta ser loucura, tem que ser perversa ainda. Né? Um louco perverso. Existem loucos bonzinhos, né? Existem aquelas pessoas que a gente diz que são loucas, né? E são bonzinhos, não fazem mal para ninguém. Não fazem mal para um mosquito, mas vivem totalmente fora da realidade. Aqui não, esse louco, além de louco, ele é perverso. Ou seja, ele vive planejando coisas para fazer mal para as pessoas. E lembrando que na Bíblia, especialmente aqui em Eclesiastes, loucura significa falta de temor a Deus. Não significa doença mental. Falta de temor a Deus. Conhecemos muitas pessoas, entre aspas, com seu juízo perfeito, mentalmente capazes e que são perversas. Mas observe que a palavra do tolo, primeiramente, ela começa como algo simplesmente idiota, depois se revela algo louco e perverso. Há uma decadência nas falas do tolo, e ele vai de mal a pior nas suas palavras.
Começa apenas como um idiota, depois como um louco perverso. Ele começa mostrando que é apenas um imbecil falando coisas vãs e sem utilidade. E por isso só já é uma desgraça, especialmente se considerarmos o que Cristo nos disse. Digo-vos que, o Senhor Jesus diz lá em Mateus 12:36, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. O que você está fazendo agora? Estou jogando conversa fora. No dia do juízo você vai prestar contas a Deus dessas conversas que você jogou fora. Ou palavra frívola, ou palavra sem utilidade, uma palavra que não tem valor algum. Palavras malditas. Essa palavra maldição significa isso, né? É dizer mal, falar mal. Palavras malditas. E são malditas mesmo. De maldição mesmo, é um problema sério. Mas depois de sua muita tagarelice, palavrório inútil, fica claro que há algo mais nas palavras do tolo. Loucura perversa. Há nas palavras dele. A princípio, o tolo só parece alguém que não teve boas oportunidades nessa vida para adquirir conhecimento. A princípio, uma pessoa tola é essa, né? Tadinho, ele não teve oportunidade de estudar, não teve oportunidade de conhecer. E agora que tem um celular na mão, em vez de aproveitar e fazer pesquisas, fica usando com coisas fúteis. Falta de oportunidade não é, porque o sol nasceu para todo mundo. Na aula da escola dominical, o Jorge mencionou algo que é muito comum. Antigamente, pessoas simples, que não tinham acesso à escola. Mas quantas pessoas que, mesmo não tendo acesso à escola, foram pessoas sábias, porque pessoas temiam a Deus, viveram na presença de Deus. Bem, mas a princípio o tolo parece apenas alguém que não teve muitas oportunidades na vida de adquirir conhecimento. Tadinho, o que ele fala, você nem leva a sério, porque, olha, tadinho, não teve oportunidades. Princípio. Ninguém leva a sério um tolo. Mas quando ele insiste no palavrório dele, no besteirol dele, daqui a pouco você vai vendo, peraí, ele tem conhecimento, o problema dele é que ele é um perverso mesmo. O problema dele é que é um perverso, mas tudo que ele fala não presta, tudo que ele fala é podre. E fala com a intenção de fazer mal. Fofoqueiros nem sempre fazem faculdade. Mas a maioria dos fofoqueiros que eu conheço são pessoas que não fizeram faculdade. Pessoas que falam borracha, besteira, sempre estudaram ou tiveram. É duro quando você vê alguém que estudou falando besteira, né? Aí, quem mais se deu, mais será exigido. Mas o problema é o coração da pessoa. Porque o problema dessas pessoas não é cognitivo, o problema dessas pessoas é espiritual, é moral. O problema do ser humano não é falta de conhecimento, não é intelectual apenas. Nosso intelecto foi fortemente afetado pelo pecado, sem dúvida alguma, mas o nosso problema ele é espiritual, ele é moral, nós não prestamos. E o tolo é essa pessoa que começa falando coisas idiotas, depois revela que não é só coisa idiota que ele fala coisas perversas, coisas para destruir as outras pessoas. Ele começa destruindo a si mesmo, né? Salomão continua nos mostrando que o tolo, ele é arrogante e presunçoso. Olha o que ele diz no verso 14. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. Quem lhe manifestará o que será depois dele? A tradução ficou um pouquinho difícil, né? Mas a nova versão transformadora traduz assim, e fica mais fácil da gente entender. Mesmo assim, a tradução, mesmo assim, o tolo, o estulto, ele fala sem pensar.
Ninguém sabe o que acontecerá, ninguém é capaz de prever o futuro. Já ficou mais fácil a gente entender o sentido aqui do texto. O tolo nada sabe sobre o presente, pois sua perspectiva de vida não é a perspectiva de Deus. Ele não vê essa vida do jeito que Deus vê. Ele não guia os seus passos de acordo com a palavra de Deus, e por isso ele não compreende as coisas como Deus diz que elas são. Ele não entende o presente, ele não entende o que está acontecendo ao seu redor, ele não entende o que está acontecendo no seu coração, ele não entende, o tolo. Mas mesmo assim ele dispara a falar, né? Ele multiplica as palavras, ele não para de falar, ele fala mais e mais, como se soubesse do que estava falando, mas não sabe nada. E eu cantava em tom de lá. Bem, quem não é músico não vai entender essa... Aí você vai, mas quem é músico sabe o que eu estou falando. Cantava em tom de lá. O que é isso, cantar em tom de lá? Canta, qualquer música que você pegou, você tirou em lá, você canta, né? Nós estávamos falando das vozes, né? Tenor, baixo, contralto, soprano. Aí eu falei, pois é, eu cantava em tom de lá. A gente conhecia a figura, já sabia que o sujeito era esse tipo aqui. Se você falasse com ele sobre física, deveria dizer alguma coisa. Não sabia nada. Que ele falasse sobre física quântica não tinha fundamento. Se você falasse com ele sobre veneziana de Vitrô, ele sabia também. Complicado esse tipo de gente. Primeiramente porque já fica de cara estampado que é um tolo. E quando ele se mete a falar, então, de coisas que estão muito além da sua alçada, que no caso é o futuro, sempre temos. Por quando a gente age assim, né? Philip Hayek diz o seguinte: normalmente tolos têm uma opinião bastante forte
tendem a ser prolixos, prolongados, prolixos, falam, e não chega a lugar nenhum. Por alguma razão, o tolo raramente se contenta em manter a sua tolice para si mesmo, insistindo em compartilhá-la com outros. As palavras se multiplicam, os tolos não param, mesmo quando não sabem o que estão falando. E aí ele cita Platão. Platão disse o seguinte: homens sábios falam porque têm algo a dizer. Homens tolos falam porque precisam dizer algo. Tem necessidade de falar, eu preciso falar. Cuidado. Cuidado. Por fim, nós vemos no versículo 15 que o tolo também ele é incompetente. Ele é incompetente. O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Ficou meio diferente aqui, ficou meio difícil a gente entender, né? Mas Sidney Greidanos, ele nos lembra que ir à cidade é uma expressão idiomática, que quer dizer, o tolo é incompetente. Por exemplo, quem tem boca vai a Roma, embora vai a Roma, né? Ir a Roma. O ditado é vaia, é do verbo vaiar, né? Insultar. Quem tem boca vai a Roma. Só que aí, né, do jeito que a gente fala, quem tem boca vai a qualquer lugar, né? Só perguntar, né? A gente pensa assim. Mas essa é a ideia aqui. É uma expressão idiomática, é um ditado. Olha, o tolo é incompetente. Ele não sabe nem ir para casa. A ideia aqui é de um homem que mora na cidade e trabalha no campo. Ele trabalha o dia inteiro ali no campo e aí, então, quando chega a hora de voltar para casa, eu não sei. Proncovô, né? O mineiro, né? Eu não sei, um cotô. Onde que eu estou, né? Isso é coisa de mineiro, tá? Onde que eu estou? Para onde que eu vou? Né? Não sei. Uma coisa simples. Como é que você vai dar credibilidade a uma pessoa tão incompetente assim? Agora observe que a cena aqui descrita é essa, né? De um homem que trabalha no campo, mas não sabe achar o caminho de casa. Pode, então, merecer credibilidade de tal pessoa? O tolo é essa pessoa que não merece credibilidade nenhuma porque ele é um incompetente. Daí, por se fatigar em seu trabalho, ele fica totalmente desorientado e não encontra o caminho de casa. E por que ele se fatigou em seu trabalho? Embora aqui não é dito a causa, mas pode ser pelos motivos descritos lá no versículo 10. Volta comigo lá no versículo 10 do capítulo 10. Se o ferro está embotado e não se afia o corte, é preciso redobrar a força. Semana passada eu falei sobre isso. Se você vai usar um machado que não está afiado, você vai trabalhar muito mais, você vai exigir muito mais força de você, e você vai ficar muito mais cansado. Pode ser por esse motivo. Mas a bem da verdade é que o tolo é aquele homem que não gosta de trabalhar e que qualquer trabalho que ele faz já deixa ele cansado. Me vem à mente aqui aquele personagem do Chaves, o Jaiminho. Quero evitar a fadiga. Ele já está cansado, né? Quero evitar a fadiga. Ele já está cansado. Ele já acorda cansado. Ele já olha porque tem que fazer. Canseira. Não é porque ele está trabalhando muito, não é porque ele é trabalhador e ele se fatigou, ou porque ele se arrebentou de trabalhar, é justamente porque ele é cozido de preguiça, como a gente diz lá em Minas. E fica tudo mais difícil. Aliás, crianças, preste atenção, não só as crianças, tá? Mas vou falar para as crianças agora. Crianças, quando o papai e a mamãe mandar você fazer as coisas, e você fica ali se arrastando, né? Parece que tem 1 quilo, 10 quilos em cada pé, arrastando os seus pés com preguiça. Com preguiça, além de você desonrar a Deus, que é o pior de tudo, você está desonrando a Deus, você está desonrando o seu pai, você está fazendo o seu trabalho ficar 10 vezes pior. Quando você faz com disposição, deram a ordem, você vai e faz com disposição, com diligência, rapidinho você se livra do trabalho. Quando você fica ali, o nome disso é procrastinação. Semana que vem eu falarei mais sobre isso. A falta de conhecimento do tolo fica evidente nas coisas mais simples da vida.
como voltar para casa. Coisa mais simples do que isso. Ainda mais numa época como a nossa, que a gente tem o tal do GPS. Né? Confesso para você que eu acho engraçado alguém parar na rua, baixar o vidro do carro e perguntar: onde que fica a rua tal? Meu amigo, você está com o celular aí, pega o Waze, pronto. Ele vai deixar você no ponto exato que você precisa. Né? Mas, cada um é cada um. Né? Mas vamos lá. Se ele, o tolo, não sabe achar o caminho de onde ele mora, como ele se atreve a falar de coisas tão profundas como o futuro? Como levar a sério as palavras de um tolo que tem o seu senso de direção e orientação quebrado, danificado por causa da sua arrogância? Como é que você vai dar ouvidos para essa pessoa? Bem, quero trazer algumas aplicações aqui para nós desses versículos. Primeiramente, é muito significativo saber que Deus se revelou a nós por meio de palavras. Muito significativo isso. E por que nós devemos tomar muito cuidado com as nossas palavras? Porque as nossas palavras apontam para a palavra de Deus. Ou seja, da mesma forma como Deus se comunicou conosco e se comunica conosco por meio da sua palavra, nós também nos comunicamos com as pessoas por meio de palavras. Logo, as nossas palavras, a nossa conduta nas palavras devem refletir a conduta de Deus se revelando a nós por meio de sua palavra. Em outras palavras, estou falando muita palavra aqui, né? Em outras palavras, as nossas palavras simbolizam a palavra de Deus. As nossas ações por meio de palavras, as coisas que dizemos, essa ação de dizer as coisas, reflete a ação de Deus falando conosco. Deus fala conosco a verdade, por isso que nós temos que falar a verdade uns com os outros. Deus fala para a nossa edificação, para a nossa correção, para a nossa instrução. É assim que nós devemos falar com as outras pessoas. É assim que nós devemos falar com as outras pessoas. Sensatez, sabedoria. Uma pessoa sábia fala de acordo com a palavra de Deus e assim revela o seu caráter transformado por Deus. Do que o seu coração estiver cheio, a sua boca transbordará. Você pode ver isso lá em Mateus 12, 34 e Lucas 6, 45. A boca fala do que o coração está cheio. Camarada que só fala de futebol, só tem futebol no coração. Camarada que só fala de trabalho, só tem trabalho no coração. Seja qual for o assunto, só fala de política, porque só pensa nisso. Mas eu conheço uma pessoa que só fala da palavra de Deus. Nossa, chato, né? O outro não é, né? Chato é alguém que está falando da palavra de Deus com você, né? Existe assunto mais importante para ser falado do que a palavra de Deus? Do que as coisas de Deus? Ou do que todas as coisas que dissermos estejam subordinadas à palavra de Deus? Existe algo mais importante que isso? Do que o seu coração estiver cheio, é o que vai sair pela boca. Um coração sábio transborda pelos lábios louvores e gratidão a Deus, e quando dirige-se ao seu próximo, trará palavras de encorajamento e edificação. Veja isso em Efésios 4, 25. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, diz a palavra do Senhor. Um coração sábio não louva a si mesmo e nem se exalta, pois sabe que é melhor que seja outro que te louve e não a tua boca, e o estrangeiro e não os teus lábios. Provérbios 27. Melhor que outra pessoa diga coisas boas a seu respeito. Bom testemunho não é aquele que eu dou, bom testemunho é aquele que as pessoas dizem a meu respeito. Bom testemunho não sou eu dizendo, eu sou crente em Cristo Jesus, olha só como eu ando, olha só como eu faço, olha só o que eu digo, olha só o que eu penso. Bom testemunho é quando alguém diz assim, puxa vida,
Quero ser crente como fulano de tal é. Quero ser piedoso como fulano de tal é, como a fulana é. Isso é bom testemunho, é o que dizem a meu respeito. Aquilo que a Bíblia chama de palavra dita a seu tempo, lá em Provérbios 15, 23 e 25, 11, são palavras firmes e às vezes até mesmo duras, quando precisam ser ditas para o bem da pessoa. Ou seja, ela fala, a pessoa fala, o sábio fala, o que ele fala é agradável, não porque ele é um bajulador, mas porque está visando sempre a glória de Deus e o bem da outra pessoa. Às vezes é preciso uma palavra dura. Há pouco eu falei aqui na ceia, fui duro no que eu falei com você, eu tenho certeza disso, mas foi para o seu bem, foi para o bem da igreja, foi para o nosso bem, foi para a glória de Deus. Eu não falei aquilo que eu estou com raiva de você, por favor, não é isso. Deus conhece o meu coração. Eu falei aquilo porque é para o seu bem. É para o bem da nossa igreja, é para o bem da glória de Cristo. Não foi fácil, eu sei que não é. Nem para você ouvir, nem para eu dizer. Mas a gente tem que falar em amor. Já viu aquela história? Fulano perde o amigo, mas não perde a piada. Você já viu isso? Alguém dizer isso? Irmão, perca a piada, mas não perca um amigo, não machuque um irmão. Só para sair de engraçadinho na história. Perca a piada? Não tem necessidade, deixa para lá. Pense no bem do seu irmão. Não permita que algo que você quer dizer seja dito só porque você quis que fosse dito. Eu quero porque quero e vou dizer. E você vai me ouvir agora. Não faz isso não. Quero dizer para você aquilo que Deus quer que você precisa ouvir. Aquilo que é minha responsabilidade. Seja assim a nossa conduta. Seja assim o nosso viver. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para a edificação. A edificação, conforme a necessidade. Então, às vezes, até pode ser para edificação, mas não é o momento, não é a hora, não é necessário dizer aquilo, então não diga. Diga. E aqui eu tenho que confessar um pecado. O Jorge está dando aula. Me seguro muitas vezes, não, nossa, tem uma coisa muito legal para contribuir com a aula dele. Depois que eu falo, algumas vezes eu falo, mas não precisava nem ter dito. Eu da aula. A tolice é uma coisa muito inata em nós, né? Muito inerente a nós, né, Baltazar? Cadê o Baltazar? Muito inerente a nós. Pergunta para ele o que é inerente, ele sabe. Ele perguntou para mim o que era, eu respondi, ele já aprendeu. Então, se você não sabe o que é inerente, pergunta para ele, o Baltazar vai responder para você. Está no nosso coração. A dificuldade nossa não é ser tolo. Tolo a gente já é, por natureza. A dificuldade nossa é ser sábio. Não se acostume com palavras tolas. Tanto as que lhes são ditas, quanto as que você diz. 1 Coríntios 15, 33 diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo disse isso em relação aos falsos ensinamentos sobre a ressurreição de Cristo. Como nós estamos vendo aqui na escola dominical, é exatamente sobre isso. Falsas doutrinas, falsos ensinamentos, conduz a um falso evangelho. E um falso evangelho conduz você a um verdadeiro inferno. Quando você empresta seus ouvidos para ensinamentos falsos e errados, heréticos, em breve você estará repetindo-os em suas falas e vivendo de conformidade com esses ensinamentos errados,
e tal como o tolo descrito aqui, você irá de mal a pior. Quer ver só? Deixa eu dar um exemplo para você. Está amarrado em nome de Jesus. Você já viu muito crente falar isso, né? Quantas vezes você já não disse, está amarrado, irmão? Que isso? Já viu isso, né? Sabe de onde que veio esse negócio de estar amarrado em nome de Jesus? Sabe de onde que vem isso aí? Do candomblé. As amarrações ali. Os trabalhos espirituais ali fazendo amarrações. Está amarrado esse aqui. Os crentes deram uma evangelizada no termo e trouxeram para a igreja. Está amarrado em nome de Jesus. Aí sabe onde eles foram justificar? O Senhor Jesus disse que quando o valente se apresenta, vem um mais valente que ele ainda e o amarra e tal. Viu só? Então Jesus é o mais valente que veio e amarrou o diabo. De fato, Jesus fez isso mesmo. Venceu Satanás, não tenho dúvida disso. Ele os expôs à ignomínia na cruz, ele estraçalhou com Satanás na cruz, não tenha dúvida disso. Mas a expressão de onde veio? Não veio da Bíblia. Não é, mas a crentaiada repete igual um bando de papagaio, sem refletir. As conversações rompem os bons costumes. E tem crente que acha que só porque ele está amarrado em nome de Jesus, o problema foi embora. Viu só como que uma má conversação corrompeu um bom costume? Observe o fim que tiveram aqueles de quem você adquire conhecimento. Por exemplo, como confiar nos ensinamentos de alguém cuja vida evidencia que ele foi para o inferno? Sigmund Freud. Vamos dar nome aos bois aqui. Sigmund Freud. Como eu vou seguir os ensinamentos desse homem? Esse homem que passou a vida inteira zombando de Deus, dando as costas para Deus. Ah, pastor, pode ser que lá no finalzinho da vida ele se converteu. Eu não sei, não tem registro nenhum sobre isso. Não sei. De repente até pode ser que se converteu. Deus queira que ele tenha se convertido. Mas ele deixou todo um ensinamento de estrago, de desgraça para a humanidade. Tem muito crente hoje em dia fazendo psicanálise. Quem trouxe a baboseira de psicanálise foi Freud. Eu suspeito que ele esteja no inferno. Eu vou seguir um homem que está no inferno, meus irmãos. Eu vou seguir os ensinamentos de um homem que diz que você tem que tratar os seus pensamentos, os seus traumas, tratar a sua alma desse jeito. E ele está no inferno, eu vou seguir um louco desse? Me faz lembrar aqui o tolo, aqui do versículo 14, do versículo 14, que ele não sabe nem achar o caminho de casa, ou versículo 15, desculpa, não sabe nem achar o caminho de casa. Eu vou seguir um maluco desse? Eu vou seguir o pedagogo fulano de tal, que é o patrono da educação brasileira, que só fala borracha, só fala besteira, que destruiu a educação do Brasil, destruiu a pedagogia nossa, e eu vou seguir esse maluco que está no inferno, com certeza, por toda a vida que ele viveu. Digo isso com tristeza, não queria que ele fosse para lá, mas ele foi. Eu vou seguir um louco desses, e vou deixar a instrução da palavra de Deus, que me é vida, que me é salvação, a única vida é a única salvação. Eu vou deixar de lado a palavra de Deus para seguir essas imbecilidades. Estou sendo um imbecil também. Estou sendo um tolo também. Não se atreva a falar daquilo que você não sabe, especialmente sobre o futuro, para que a única verdade sobre o futuro que importa saber e falar, e dela falar, que é a volta de Cristo, não seja ridicularizada. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque quando a gente falar a verdade, as pessoas não acreditarão. Soren Kierkegaard, um perdidão aí, né, da filosofia, Kierkegaard, ele contava uma história de um circo que chegou na cidade. E aí, então, seria a inauguração do circo naquela noite e tal, e de repente pegou fogo no circo. E o palhaço saiu pela cidade gritando: socorro, socorro! O circo pegou fogo. O pessoal, vendo ele todo, né, de palhaço, dava risada, falava assim: olha só que maneira boa de fazer propaganda, que marketing perfeito, né?
chamando a nossa atenção. Mas não, ele estava desesperado pedindo ajuda, mas ninguém acreditava no palhaço. Chegaram lá, o circo só estava em cinzas. Você não é esse palhaço, né? Quando tiver que falar sério, ninguém vai acreditar em você. Por isso que nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, porque quando formos pregar o Evangelho, as nossas ações, as nossas palavras devem ornar o Evangelho. É isso que Paulo chama de viver de modo digno do Evangelho. Se eu sou um homem mentiroso, se eu sou um homem mau caráter, como é que eu vou pregar o Evangelho? Vou pregar o Evangelho? Não terá credibilidade alguma. Pastor, mas é o Evangelho é poderoso. Sim, de fato, ele é. Mas Deus também nos mostra que há a responsabilidade nossa como proclamadores do Evangelho. E um proclamador do Evangelho tem que honrar a Cristo, tem que honrar o Evangelho, a pureza do Evangelho. Todos nós devemos ser assim. Se é verdade que o sábio conquista a atenção das pessoas, é igualmente verdade que a tagarelice e a torpeza no falar afasta as pessoas. Ninguém dá credibilidade a esse tipo de gente. Se você tiver que repelir alguém, que seja por ter falado a verdade em amor, e a pessoa revelou-se ímpia, desprezando a palavra de Deus nos seus lábios, mas não porque você serviu de tropeço por causa de palavras frívolas. Quando alguém sai da nossa igreja aqui, e alguém me pergunta assim, pastor, fulano saiu da igreja, por que ele saiu? Foi algum erro que nós cometemos? Não demos a devida assistência que a pessoa precisou? Dissemos alguma coisa que não era verdadeira? Não. Foi porque ele achou a pregação da palavra muito dura. Não vou nem dizer vai com Deus, porque ele não foi com Deus, porque ele deixou a palavra de Deus aqui. Como é que eu vou dizer para ele vai com Deus? Não vou dizer. Está dando as costas para a verdade. Então, credo, pastor, você não tem amor? Tenho sim. Tenho sim. Minha principal prova de amor por você é que eu prego a palavra de Deus para o seu bem, para o seu crescimento. Mesmo que doa, o seu bem. Cuidado com as suas palavras, cuidado com a forma como você diz as coisas, para que quando você tiver que falar algo verdadeiro, não soe falso nos seus lábios. Não desacredite essa única mensagem que pode salvar os pecadores. E Deus vai cobrar de você cada palavra frívola que você disser. Cada vez que você tornou o Evangelho desacreditado, Deus vai cobrar isso de você. Cada vez que você desacreditou o Evangelho porque você viveu falando borracha pelos cantos, tagarelando besteiras pelos cantos, e quando quis falar o Evangelho, a pessoa não deu ouvidos a você, Deus vai cobrar isso de você. Vendo por que nós devemos dar toda a atenção às nossas palavras? Deus assim nos abençoe. Nos ajude. Semana que vem veremos a partir do verso 16. Coloquemos em pé.